Deus é quem convence o coração. Então eu posso, no meio das tribulações da vida, das angústias ministeriais, da alma, quem sabe, apertada, do coração que está confuso, eu posso ir para a minha casa à noite, descansar bem, dormir tranquilo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, nova, inexperiente, solteira, você não pode ir para um país como o Tibete, fique mais um ano. E ela orou mais uma vez, e Deus repetiu mais uma vez aquela mesma palavra, persevere. No terceiro ano, a mesma coisa, mas com um adendo. No terceiro ano, aquela diretoria disse: Ruth, você agora pode desistir deste seu sonho. Não é um sonho de Deus, porque a China comunista invadiu o Tibete, e os tibetanos estão agora ali enclausurados. Os missionários que lá habitavam tiveram que sair às pressas. Não há mais nenhum missionário no Tibete, e nós não teremos condições de lhe enviar para aquele lugar, pode ter certeza. Desista desse sonho. E ali então a Ruth entra para o seu quarto, 3 anos, queridos, 3 anos, esperando uma confirmação, a porta aberta, e Deus fala mais uma vez ao seu coração: persevere. A missão envia a Ruth para o interior da Índia, a região de Esmírnia, e ali então ela, como norte-americana, fluente na sua língua materna, o inglês, ela abre então uma escolinha para ensinar inglês aos indianos, e ali começa a evangelizar alguns indianos. Mas aquele ardor em relação ao Tibete não sai do seu coração. Alguns meses depois, devido à entrada da China comunista no Tibete, o Dalai Lama em pessoa tem que fugir, e juntamente com o Dalai Lama ele leva 500 famílias budistas tibetanas. A nata do budismo tibetano sai, 500 famílias com o Dalai Lama. Eles procuram asilo político em vários países. Apenas um país abre as suas portas, que é a Índia. E ali o ministro do interior da Índia começa a pensar: onde vamos ali colocar, acomodar 500 famílias? E alguém então se lembra: há uma pequena vila, com um grande palácio no meio dessa vila, uma região chamada Esmírnia, bem no interior aqui da Índia. Vamos enviá-los para lá. Eles remodelaram aquela vila, acomodaram as 500 famílias, remodelaram o palácio, colocaram ali o Dalai Lama com parte da sua comitiva, e a Ruth Stem estava no mesmo estado em que tudo isso acontecia, mas de nada sabia. E ela continuava a ensinar os indianos ali o inglês, na sua escolinha. Ela havia alugado uma choupana, e durante o dia ela dava aulas de inglês, e durante a noite ela fazia alguns encontros para a evangelização. E ali ela dormia naquele mesmo cubículo, local onde ela trabalhava, e ela vivia ao mesmo tempo. Meses depois ela recebe uma carta oficial do governo indiano, e ela relata em sua biografia que aquela carta trazia este teor, dizendo: nós temos um problema e achamos que você pode nos ajudar. Nós temos 500 famílias tibetanas que saíram do Tibete e receberam asilo político aqui na Índia, que estão não muito longe de você, mas há um problema: eles não falam inglês. E nós queremos contratá-la como professora de inglês com tempo integral para você ensinar inglês a esses tibetanos. E no final da carta, então, aquele ministro do interior, ele diz a Ruth Stem: só há um problema, só há uma exigência, que você tenha que sair de onde você mora, você mora no momento, e possa se mudar então para o palácio. Problemão, né? Sair da choupana e ir para o palácio. E a Ruth então fecha a sua choupana, a sua casinha, vai para o palácio, e ela permanece ali mais de 10 anos. Ela começa uma escola apenas ensinando para as crianças tibetanas a palavra de Deus e o inglês, e dezenas de crianças se convertem ao Senhor Jesus naquele lugar. Ela prega o evangelho face a face ao Dalai Lama em pessoa mais de 10 vezes. Ela permanece ali mais de 10 anos. E queridos, ao final da vida da Ruth Stem, depois disso ela foi para muitos outros lugares e fez muitas outras coisas. Mas a Ruth, ela nunca foi ao Tibete. Porém Deus trouxe o Tibete até a Ruth Stem. E Deus faz coisas assim todos os dias, porque é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, é pela vontade de Deus, que as nações vão receber o Evangelho, que o seu vizinho há de ouvir sobre Jesus, que aquele que está caído ao longo do caminho possa abrir os seus ouvidos e o seu coração para a palavra de Deus. É porque Deus quer.
E porque Deus quer e planeja e deseja, Ele faz acontecer. E usa pessoas fracas que não são como você e eu, para deixar bem claro que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo tinha essa clareza, irmãos, essa clareza. Talvez você esteja aí sentado esta noite, nessa conferência missionária, pensando assim: eu não tenho a capacidade de fazer o que este irmão da minha igreja faz. Quem sabe você está observando alguém aqui nessa igreja, ou na sua igreja, ou na sua missão, ou no seu trabalho, no seu ministério, e você se acha incapaz, e você pensa: eu não tenho a capacidade, eu não tenho a eloquência, eu não tenho a habilidade, eu não tenho a perseverança, eu não tenho, quem sabe, a espiritualidade daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele ancião da minha igreja. Se é este o teu caso, e se você se sente paralisado perante esse pensamento, eu gostaria de lhe encorajar em nome de Jesus, a você crer comigo, que não é pela força, não é pelo poder, não é pela capacidade, não é pela habilidade, não é pela manipulação, não é pelo conhecimento, é pela graça de Deus que o Evangelho é pregado, pessoas se convertem, igrejas são levantadas e o nome de Jesus é glorificado. É tão somente pela graça de Deus. Isso deve nos impulsionar a ir. Isso deve nos manter tranquilos, a mente e o coração, sabendo que é Deus quem controla todas as coisas. Queridos, eu não sei como vocês estão nesta noite. Quem sabe há pessoas aqui que vieram para este culto, apesar de ser uma conferência missionária, um momento alegre, apesar do sorriso estampado na face, apesar de você já ter conversado de maneira muito alegre com várias pessoas antes deste culto, mas só Deus conhece o coração. Quem sabe você está aqui hoje com o coração angustiado, a alma perplexa, a sua mente confusa, você está insone, você não consegue descansar, você não consegue se tranquilizar. Quem sabe você está em um momento único na sua vida, você se sente como alguém colocado contra a parede, sem espaço nem mesmo para se mexer. Se é este o teu caso, eu gostaria, com base na palavra de Deus, a lhe convidar, olhe bem para mim neste momento, a lhe convidar a você crer comigo que Deus controla o macro-universo, e Ele controla também os detalhes sobre a sua vida. Ele não apenas conhece o amanhã, Deus está no nosso amanhã, Ele tem controle sobre todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós não sabemos, nós não conhecemos, a igreja também não conhece, o pastor muitas vezes não pode ajudar, mas Deus está presente, é o nosso Deus. E porque Deus é Deus, nós podemos ir para casa hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa própria alma, dizendo: descansa, minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Pastor e eu estivemos em outubro do ano passado fazendo uma viagem de pastoreio, a nossa equipe na Amazônia. Hoje, pela graça de Deus, em 2002 éramos somente eu e a Rossana e um casal, o Márcio e a Isaura Schmider, trabalhavam conosco. Hoje nós somos 39 missionários, trabalhando em 10 tribos indígenas diferentes e planejando entrar em outras 2. Então, bem em breve, devemos estar em 12 etnias indígenas com a graça de Deus. E em outubro passado fomos fazer uma viagem de pastoreio, para olhar, encorajar, ouvir os missionários que estavam na aldeia, na cidade, assim por diante. Foram 18 dias de viagem. Nós usamos ali chamamos no norte de voadeira. Não sei quem conhece esse termo, quem esteve já no norte conhece. A voadeira é uma canoa de alumínio motorizada. A primeira vez que eu vi foi uma decepção. Eu pensei que voava, mas não voa, só tem o nome voadeira. É uma canoa, ali tem um motor de popa e nós vamos seguindo. E ali então nós tomamos uma voadeira, um motor bom, 40, bastante velocidade, e começamos a fazer essa viagem. Nós viajamos sempre na Amazônia, desde 2001, quando nós viemos da África para o norte do país, e toda viagem nós enfrentamos algum mau tempo, porque na Amazônia chove sempre, quase todos os dias chove, e as chuvas são fortes, e o vento bem forte, e aquele rio se transforma em um mar muitas vezes. O Rio Negro possui uma parte que de margem a margem são 37 quilômetros,
Na época de cheia chega a 42 quilômetros.